Pessoal, iniciaremos então a questão de número 80. Essa questão ela é um pouco complexa, mas na verdade ela tem traços de complexidade, mas no seu mérito, se nós tivermos algumas análises básicas, inclusive de conhecimento da jurisprudência do Supremo, essa questão se torna fácil. Tudo bem? Ela foi objeto de pergunta no concurso do Ministério Público, do Estado de Rondônia, no ano de 2010. Pessoal, vamos lá. Diz o enunciado a seguinte situação. A Constituição Federal é considerada modelo no que se refere à tutela de direitos humanos e garantias fundamentais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Pessoal, eu vou começar essa alternativa analisando de baixo para cima. Depois vocês vão entender o porquê. Mas vamos lá. Direitos humanos de terceira geração, por seu ineditismo e pelo caráter de lege ferenda que ainda comportam, não recebem tratamento constitucional. Pessoal, essa alternativa aí, ela está totalmente incorreta, totalmente equivocada. É importante nós destacarmos que o professor Norberto Bobbio, e até mesmo aqui no Brasil, José Afonso da Silva, tudo mais, a grande doutrina constitucional brasileira, ela classifica os direitos humanos a partir de 3 gerações, ou ainda 3 dimensões. A primeira dimensão são os direitos de liberdade, a segunda dimensão são os direitos de igualdade e a terceira dimensão são os direitos de fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa. Pessoal, os direitos de fraternidade são os direitos sociais. Portanto, a Constituição Federal, ela versou sobre direitos sociais, sobretudo no artigo 6º da Carta Magna. Por essa razão, pessoal, a Constituição Federal fez sim a positivação de direitos sociais, direitos de terceira dimensão, e essa alternativa, portanto, está incorreta, totalmente incorreta. Então, alternativa E, falsa. D. Os índios, suas comunidades e organizações, apesar de poderem defender seus direitos e interesses, não são partes legítimas para ingressar em juízo, devendo fazê-lo por meio do Ministério Público. Pessoal, essa alternativa, ela está totalmente fora do que está disposto no artigo 232 da Constituição Federal. O artigo 232 da Constituição Federal, ele dá aos índios, aos indígenas ou ainda silvícolas a legitimidade para ingressarem com ação, eventuais ações e tudo mais. Portanto, são partes legítimas sim os índios ou ainda chamados de silvícolas. O que ocorre no 232 é que o legislador constituinte, ele disse que todos os processos que versarem sobre o direito indígena deverá haver a participação do Ministério Público. Tudo bem? Então, a alternativa D, ela está incorreta porque ela faz uma confusão faz a troca de palavras com o artigo 232 da Constituição. Os indígenas são sim partes legítimas para eventualmente interporem ações, legitimidade para ingresso de ações, mas o que tem de especial no processo que envolva indígenas é o interesse da União em algumas situações e a participação do Ministério Público como fiscal da lei. Tudo bem? Então, a alternativa D está incorreta, justamente porque os indígenas são sim partes legítimas para ingressarem com ação e o Ministério Público se torna fiscal da lei. Fiscal da lei, mas não tira a legitimidade para ingresso de ação, do direito de ação para os índios, associações indígenas ou ainda chamados de silvícolas. Alternativa C. A concessão de asilo político é prevista no acervo garantista do artigo 5º, que também proíbe a extradição e o banimento de brasileiros do território nacional. Pessoal, essa alternativa C, ela está incorreta. Também está incorreta. E é justamente por uma visão topográfica da legislação. Essa alternativa ela está incorreta justamente porque o asilo político não é tratado no artigo 5º da Constituição. Muito embora o artigo 5º da Constituição seja o rol de direitos e garantias fundamentais, ou ainda chamado de direitos humanos, o asilo político, curiosamente, não está no artigo 5º, no rol dos 78 incisos da Constituição, do artigo 5º. O asilo político está no artigo 4º, inciso 10. Por essa razão, por uma visão topográfica,
esse dispositivo, o asilo político, não está no artigo 5º, e sim no dispositivo 4º, no artigo 4º, inciso 10. Tudo bem? Portanto, essa alternativa também está incorreta. Está incorreta justamente porque está no artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal. B. Os tratados de direitos humanos, ainda que aprovados apenas no Senado Federal em 2 turnos e por maioria qualificada, equiparam-se às emendas à Constituição. Pessoal, essa alternativa também está incorreta, justamente porque não corresponde à realidade do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, essa alternativa também está incorreta. Justamente porque, pessoal, os tratados de direitos humanos, para que sejam equiparados às emendas à Constituição, para que tenham status de emenda à Constituição, esses tratados eles devem ser aprovados tanto na Câmara quanto no Senado Federal, em 2 turnos, por maioria de 3/5, que é o quórum de emenda à Constituição. Portanto, não há participação apenas do Senado Federal, mas a participação da Câmara, do Senado, em procedimento de emenda à Constituição, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, com maioria de 3/5, uma maioria qualificada. Por essa razão, por tirar a participação do Senado Federal, essa alternativa B está incorreta. Tudo bem? Então, só nos restou a alternativa A, que diz: a Constituição Federal é classificada como detalhista no que concerne aos referidos direitos, pois prevê desde a gratuidade de transporte público para idosos até a gratuidade de celebração do casamento civil. Ou seja, pessoal, a Constituição Federal, ela garantiu diversos direitos fundamentais e que tem escopo, inclusive, nos tratados internacionais de direitos humanos. Por essa razão, a Constituição Federal é chamada de Constituição detalhista, porque ela garantiu uma imensidão de direitos e ainda colocou à disposição dos operadores do direito inúmeras garantias, inúmeras ações para a salvaguarda desses direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir, o instrumento, a garantia para esse direito é o habeas corpus. A presença de um direito líquido e certo, o instrumento para isso é o mandado de segurança. Tudo bem? Então, por essas situações, a Constituição brasileira ela é chamada de Constituição detalhista, justamente porque ela garantiu inúmeros direitos, desde os mais simples, como, por exemplo, o direito ao casamento, como as situações mais complexas, como, por exemplo, direito à vida, integridade e tantos outros direitos que são rotineiramente pauta no Supremo Tribunal Federal e no próprio Judiciário. Tudo bem? Por essa razão, pessoal, a alternativa correta é a letra A.